Eu perguntei, ele fez aquela cara. Depois ele viu que eu estava com o rosto meio amassado e perguntou: tá tudo bem, Solange? Você por acaso andou chorando? Ué, por que você acha isso? Ué, teus olhos estão vermelhos, né? Olha, quer saber? Eu deveria tê-lo confrontado ali mesmo. Mas não sei o que me deu. Me bateu um medo, uma insegurança tão grande que eu não consegui entrar no assunto. Simplesmente saí do quarto para ele se trocar e fui até o banheiro. E foi aí que eu... Daqui a pouco, depois da vinheta, a história completa de Maurício e Solange. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Um comentário que eu vi no perfil do meu marido me fez ligar o sinal de alerta. Tínhamos passado o sábado no clube aquático, em Araucária, e ele postou algumas fotos. Bom, até aí tudo normal. Só que numa das fotos, eu vi que escreveram aquele comentário: nossa, Maurício, você continua lindão, hein? Tá com tudo em cima. É claro que eu não gostei. E como haveria de gostar? Até porque era um comentário de mulher. O pior, isso é que me deixou preocupada, não era uma mulher qualquer, mas uma ex-namorada dele. Aliás, o Maurício tinha terminado com ela para ficar comigo. Quando nos envolvemos, eu nem sabia que ele tinha namorada, porque ele escondeu isso de mim. Eu tinha acabado de começar a trabalhar ali na empresa e me encantei pelo jeito dele. Ele também gostou de mim. Tanto que começou a me cortejar, me fazer convites. Trocamos o nosso primeiro beijo no intervalo do almoço. Nunca esqueci esse dia. E no fim, acabamos nos envolvendo. E repito, eu não sabia. Mas mesmo estando comigo, ele tinha uma namorada. Só fui descobrir a existência dessa criatura porque eu engravidei por um descuido. E aí ele foi obrigado a terminar o relacionamento com ela para me assumir. Olha, eu quase perdi o bebê quando eu soube disso. Soube do pior modo possível. Ele tinha me levado para conhecer a sua mãe. E já nesse dia, senti que ela não me recebeu muito bem. Não que tenha me tratado mal, mas você sente, né? Quando a pessoa te olha assim, meio de canto, aquela desconfiança no olhar. E sabe, depois é que eu fui entender a situação. Porque nem ela sabia que o Maurício andava saindo comigo, já que ele tinha namorada. Não bastasse o clima chato, adivinha quem foi atrás dele ali na casa dele? Justamente ela, a sua ex. Pensa na situação. Nós ali na sala conversando, eu, o Maurício e a sua mãe, de repente bateram na porta. Ela foi ver quem era e deu de cara com a Cláudia. Como eu não a conhecia, fiquei normal. Mas aí ele entrou e já foi pro lado do Maurício, choramingando. Imagina a situação. Eu ali sem saber de nada. Ela também sem saber de mim. O choque veio quando ela falou aquilo. Imagine eu, completamente inocente na parada. Não termina comigo, Maurício. Não tá dando pra ficar sem você, O coitado estava branco nessa hora. Claro, né? Não esperava. Se esperasse, nem tinha me levado à casa dele aquele dia. E a mãe dele também não sabia nem onde enfiar a cara, porque, é claro, não devia estar aprovando o que ele tinha feito. Quando entendi o que estava rolando, comecei a passar mal. Comecei a sentir umas pontadas na barriga e, repito, pensei que fosse acabar perdendo a criança. Depois ele admitiu que não tinha agido certo comigo.
Na verdade, com nenhuma das duas, né? E olha, uma coisa eu digo. Eu fiquei tão furiosa que se não tivesse esperando um filho dele, teria me afastado na mesma hora. Só que naquela situação, não tinha nem como. Mesmo ele tendo terminado com ela não tinha aceitado a situação. Ficou um monte no pé dele. Até que com o tempo, acho que acabou caindo em si e meio que parou. Meu filho mais velho já estava com 12 anos nessa época. Era um pouco mais do que esse tempo que eu não ouvia falar o nome dessa criatura. Eu e o Maurício acabamos nos casando, eu ainda tive mais 2 filhas depois, e nossa vida estava tranquila. Na verdade, nossa vida era boa. Tudo estava no seu devido lugar. Pelo menos, até eu me deparar com aquele comentário. Nossa, Maurício, você continua bonitão, hein? Tá com tudo em cima. Foi bem isso que ela escreveu. Olha, me deu uma raiva. Acabei acessando o perfil dela e olhando para suas fotos. E olha, pelo jeito, foi o que eu depreendi, ela devia estar solteira. Pelo menos ali não tinha foto com ninguém. Nenhum homem. Nada que desse a entender que ela estivesse com alguém. Aliás, ela não tinha mudado muito. Estava com a mesma cara que eu me lembrava. Sabe o que eu fiz? Coloquei lá um íconezinho, uma cara de brava no comentário que ela tinha feito na foto do meu marido, para ela se tocar. Para ela perceber que eu tinha visto e não tinha gostado nada. E depois, naturalmente, fui conversar com ele. Maurício, você anda conversando com aquela Cláudia? A expressão dele mudou na mesma hora. Claro que ele já devia ter visto o comentário que ela fez. Porém, se fez de desentendido. Claro que não, por quê? Não mesmo? Olha lá, hein, Maurício. Aliás, eu não sabia que essa mulher estava na tua lista de amigos. Será que você podia excluir por respeito a mim? Ele deu uma desculpa qualquer. Depois veria aquilo com calma, até porque seu celular estava carregando. Na época em que ele terminou com ela para assumir o filho que eu estava esperando, eu tinha uma cisma de que ele ainda sentisse alguma coisa por essa mulher. Ele dizia que não, que independentemente de mim, ia terminar com ela de qualquer modo. Mas eu tinha dúvida. Claro que fiquei me sentindo insegura. Com ciúme, qual mulher não ficaria? Com medo de que essa mulher recomeçasse a procurá-lo e acabasse acontecendo mais alguma coisa entre os dois. De todo modo, o tempo foi passando. Eu vi que ele realmente excluiu a tal da Cláudia do perfil e isso já me deixou mais tranquilo. Só que dali um mês, nem isso. Lembro que ele tinha acabado de entrar no banho, mas tinha deixado o celular carregando ali no quarto. Detalhe, ele tinha acabado de mexer no aparelho e, por sorte, por um descuido, sei lá, tinha deixado o telefone desbloqueado. Era muito raro ele fazer isso. Normalmente levava o celular com ele até o banheiro. Coisa, aliás, normal que todo mundo faz. Eu mesmo costumo fazer isso. Mais do que depressa, peguei o celular na minha mão e comecei a fuçar. Fui direto no aplicativo de mensagens. E para minha surpresa, até porque era algo que eu jamais poderia imaginar, vi que ele tinha o número da Cláudia cadastrado ali na agenda. Só que o nome dela estava como Claudineia. Eu vi que era ela por causa da foto. Do contrário, talvez acabasse passando batido. Olha, meu coração quase parou na boca. Só de saber que ele tinha o número dela. Será que andavam se falando?
Será que andavam até marcando encontros? Só de pensar nisso, eu já me virei pelo avesso. Não tinha nenhuma mensagem entre eles. Só que eu também não sou nenhuma boba, né? Ele podia muito bem ter apagado tudo. Aliás, era bem isso que devia ter feito. A pessoa, quando quer aprontar, apaga qualquer vestígio de traição. E convenhamos, se ele tinha o número dela ali, quem me garante que não andavam trocando mensagens, combinando de se encontrar, teria o número dela ali pra quê? Se não fosse pra isso. Dei uma olhada em algumas mensagens que ele tinha trocado ali no aplicativo. Em quase todas não tinha nada de suspeito. E eu digo isso, quase todas, porque de repente acessei uma conversa que ele havia tido com o irmão. E quer saber? Foi aí que começou o meu drama. Para começar, adivinha sobre quem ele tinha conversado com o irmão? Sobre ela. A infame. A ordinária que tinha feito aquele comentário na foto. Ninguém menos do que a Cláudia. No comecinho das mensagens, ele tinha escrito: adivinha quem anda me mandando mensagem? O irmão perguntou quem, ele respondeu: a Cláudia. Quem é tua ex? Sério? O que é que ela te mandou? A resposta do meu marido me deixou tão nervosa que eu comecei a tremer. Ela falou que quer me ver, tá com saudade, que apesar do tempo, ainda não me esqueceu. O irmão dele aconselhou: e você topou de se encontrar com ela? Cuidado, hein? Vai que a Solange acaba descobrindo. Do que ele escreveu. Ah, nem te conto. Esses dias já deu um bafafá aqui. Só porque ela viu um comentário lá da outra, numa foto que eu postei. O irmão dele ainda perguntou: e como que ela tá? Tá bonitona ainda? No que meu marido respondeu: quer saber? Pior que tá. Aliás, mais bonita do que era. Os dois ficaram ali trocando mensagens. Até que pelas tantas o Maurício mandou a foto do perfil da Cláudia pro irmão, que imediatamente escreveu: você tem razão, tá linda mesmo, né? Aliás, me diga uma coisa. Você nunca se arrependeu pela troca que você fez? Só de ler a pergunta, eu senti uma vontade de sair correndo, de não ver a resposta que meu marido tinha dado. Me bateu uma insegurança, um medo. Pro meu desespero, o Maurício tinha respondido: não vou mentir, viu? Às vezes bate o arrependimento, viu? A Cláudia tá muito bonita. Aliás, não mudou nada, né? Já a Solange, você sabe, né? Não se cuida, engordou um monte. Meu coração quase parou de bater naquela hora. Ele não precisava ter dito mais nada. Bastava essa linha que escreveu: que eu não me cuidava, tinha engordado um monte. Bastava aquilo para acabar comigo. O Jefferson ainda tentou me defender. Também não é assim, né, Maurício? Solange engravidou 3 vezes, né? E uma gravidez, você sabe como é, né? Sempre mexe com o corpo da mulher. No que meu marido retrucou. Eu sei, mas ela tá meio desleixada também, viu? Não liga muito pra isso, podia muito bem sair pra fazer uma caminhada, entrar numa academia, né? Mas não. Se acomodou. Acho que não preciso nem dizer que naquelas alturas eu já estava até chorando.
Juro, eu não imaginava que meu marido pudesse fazer aquele tipo de comentário sobre mim. Meu Deus, ele tinha me chamado de gorda, desleixada. Como que ele podia ser capaz de fazer isso? E o pior, depois ainda ficou me comparando com a tal de Cláudia, que ela continuava com o mesmo corpo. E o pior, meu cunhado me mandou umas carinhas de riso, assim, como se estivesse achando engraçado também. Olha, eu me sentia a pior das mulheres. Eu não imaginava que era isso que meu marido pensava de mim. Eu fiquei tão mal, me sentindo tão perdida, que nem me dei conta de que ele tinha desligado o chuveiro. E quando escutei o barulho da porta do banheiro se abrindo, recoloquei o aparelho ali no mesmo lugar onde estava e tratei de enxugar os olhos. Levantei, fui até a janela e assim que entrou no quarto, acho que ele desconfiou de alguma coisa. Ficou me olhando, depois perguntou: tá tudo bem, Solange? Você por acaso estava chorando? Chorando eu? Ué, por que você acha isso? Sei lá. Teus olhos estão meio vermelhos. Olha, eu devia tê-lo confrontado naquele momento. Mas não sei o que deu em mim. Medo, uma insegurança brutal, que eu não consegui falar nada sobre isso. Não consegui entrar no assunto. Só saí do quarto para ele se trocar e fui ao banheiro. No banheiro, a gente tem um espelho assim bem grande. Passei a toalha para desembaçar, depois fiquei me olhando ali, me medindo, tocando meu próprio corpo, me perguntando: meu Deus, será que eu estou tão gorda assim, tão horrorosa como ele falou? É claro que não era mais a mesma mulher de 12 anos antes. Não tinha o mesmo corpo. Tinha engravidado 3 vezes. Puxa vida, o que ele queria? Que eu tivesse o mesmo corpo de quando a gente se conheceu? Ele não precisava ter dito aquilo. Chorei tanto, mas tanto, trancada ali naquele banheiro. Não consegui evitar. Devo ter ficado trancada ali por mais de 20 minutos, me olhando no espelho, me lamentando, me medindo, me torturando. Dali a pouco a minha filha do meio veio bater na porta, perguntando se eu ia demorar. Enfim, eu saí, fui pro quarto. E ele estava sentado na beira da cama, com o celular na mão. Ele estava nitidamente desconfiado. Tanto que me olhou de um jeito, mas não falou nada. Fez de conta que nada tinha acontecido. E foi então que, tirando coragem, não sei de onde, eu perguntei: Maurício, me responde, mas com toda sinceridade. Você anda conversando com aquela mulher? Sem desviar os olhos do telefone, ele se fez de bobo. Como assim? Que mulher? Você sabe que mulher. A Cláudia. Ué, por que a pergunta? Porque eu vi que você tem o número dela aí na tua agenda. Ele empalideceu na mesma hora. Mas em vez de falar alguma coisa, só engoliu em seco. Mas eu insisti. Não vai falar? Não vai responder? Foi aí que ele me encarou. Ficou me olhando durante um tempo, depois perguntou: você andou mexendo no meu celular? Descobriu a senha como? Você não respondeu a minha pergunta, Maurício. Você anda trocando mensagem com aquela infame? Aliás, foi você que pediu o número para ela? Ou foi ela que ficou se oferecendo para você? Nada a ver, Solange. Nunca mandei nada para ela, e nem ela para mim. Não mesmo? Claro que não. Se você mexeu no meu celular, você viu. Não tem nada demais aqui. Você nunca me traiu com ela? Vocês nunca combinaram de se encontrar? Claro que não, Solange.
Você está viajando. E as mensagens que você trocou com teu irmão, eu li tudo que você escreveu ao meu respeito, viu? Você me chamando de gorda, dizendo que eu sou uma desleixada, que eu não me cuido, e que às vezes se arrepende de ter deixado aquela outra para ficar comigo. Até isso você falou para ele. Você tem noção de como é que eu me senti quando li isso que você escreveu? É isso que você pensa de mim? Ele ficou calado durante um momento. Até porque não esperava que eu fosse confrontá-lo. Depois tentou desconversar. Que isso, Solange? Não falei nada disso de você. Como que não? Eu li tudo, Maurício. Entra aí no histórico. Olha as mensagens que você mesmo trocou com o Jefferson. Em vez de ser essa mensagem, o que ele fez foi apagar tudo. Eu vi fazendo isso. Eu vi. E somente depois de ter apagado foi que ele acessou o histórico. E aí, claro, né? Já não tinha mais nada ali. Olha, me bateu uma moleza nessa hora. Sem ter o que fazer, saí do quarto. Deixei que ele ficasse sozinho e fui lá para a sala ficar com os meus filhos. Minha filha do meio viu que eu não estava bem, que inclusive tinha chorado, e veio perguntar o que eu tinha, se o pai tinha brigado comigo. Como que eu ia explicar para ela o que tinha acontecido? Se eu tivesse de ser sincera e falasse tudo o que eu tinha descoberto e tudo o que estava sentindo, eu teria de dizer para minha filha que minha vida tinha acabado de desmoronar. Minha vida e meu casamento. Faz só 3 semanas que eu li aquelas mensagens. Que eu descobri as coisas que meu marido pensa a meu respeito. Nosso casamento, e nem poderia ser diferente, nunca mais foi o mesmo. Embora ele tenha tentado me agradar. Depois disso, me pediu desculpas. Falou que nem lembrava de ter escrito aquelas coisas. Se é que realmente, sabe, e se fez desentendido, sabe, para se desculpar. Olha, será que eu escrevi isso mesmo? O que eu posso fazer? Ele pediu perdão, até isso ele pediu. Que de repente falou numa hora que estava com a cabeça longe, mas que não tinha nada a ver, que me amava do jeito que eu era, não queria que eu mudasse em nada. Mas será que ele foi sincero? Ou será que foi tudo da boca para fora? Só para eu não ficar triste, sabe? Chegou num ponto que eu já nem me importo em saber se ele andou ou não se encontrando com aquela mulher. Quer dizer, me importar, claro que me importa, né? Mas o meu medo maior já está em outro patamar. Em como ele me enxerga, naquilo que ele pensa a meu respeito. Porque para ele ficou muito claro, nas coisas que eu li, eu sou uma gorda, uma desleixada, que não se cuida, que não liga para a aparência. Isso tem me deixado tão triste. Na verdade, deprimida. Isso tem acabado comigo. Eu preferia 1000 vezes nunca ter mexido naquele bendito celular. Nunca ter lido aquelas coisas que ele escreveu. Pois me encontro em estado total de torpor, tristeza e depressão. É duro quando a gente descobre que não é tudo aquilo para a pessoa que ama. Foi como se eu tivesse conseguido ler seus pensamentos. E aquilo que eu descobri que ele pensa de mim, não tem outra forma de falar. Me deixou arrasada, triste demais, deprimida, acabada, desacorçoada da vida. Na verdade, desacorçoada de tudo.